Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Anderson Alves e hoje estaremos falando sobre o declínio do primeiro império, do primeiro reinado. É, para quem não sabe, após acontecer a independência do Brasil, como falado no vídeo anterior, houve o favorecimento para que Dom Pedro I se tornasse o primeiro imperador do Brasil. Sendo assim, o primeiro imperador do Reino do Brasil, do Império do Brasil. Isso foi um fato que foi consumado a partir de 1º de dezembro de 1822. A Constituição do Brasil ela foi feita de fato em 1824, no qual dava total respaldo ao Império do Brasil e diversas leis foram passadas naquele tempo pelo parlamento do mesmo tempo, aprovadas. Então a gente vê que houve uma importância maior para a questão de criar leis, já para mostrar que o país já estava independente. Embora muitos historiadores relatem que o Império teve que pagar uma certa porcentagem a Portugal, no qual teve que pedir a Inglaterra emprestado, por mais que isso tenha acontecido, houve de fato uma importância econômica e histórica para a separação do Brasil a Portugal. Então, quando Pedro I entrou no poder, quando ele se tornou o primeiro imperador do Brasil, ele teve grandes problemas em relação a governar o Brasil, porque de fato ele não sabia governar o Brasil. No caso, quando ele se tornou imperador, no caso foi aclamado imperador perpétuo e defensor do Brasil, ele ficou um pouco confuso, porque afinal era uma questão nova para o mesmo, pois o mesmo não tinha esse porte de governabilidade. A partir do momento que houve a independência do Brasil, houve também o que a gente chama de revoltas separativistas, que foram, de fato, algumas movidas pela questão de separação de Portugal. Alguns nobres que aqui estavam no Brasil instalados eram contra o atual Império do Brasil, que tinha se separado de Portugal. É necessário também explicar em relação chamada Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra impopular que não foi apoiado pelos brasileiros. Os brasileiros não apoiavam esse conflito porque eles sabiam que o governo aumentaria os impostos para poder financiar a guerra. Esse episódio ele acabou desgastando ainda mais a imagem de Pedro I. Agora é necessário entender o que foi de fato a Guerra da Cisplatina. Quando a coroa portuguesa chegou ao Brasil em 1808, Dom João VI ele achou interessante enviar tropas a Montevidéu em 1816 e ele acabou fazendo com que ocupasse o território e nomeou a província como a Cisplatina, que hoje, por sinal, é o atual Uruguai. Então, mediante o primeiro reinado de Dom Pedro I, em 1825 surge um movimento de libertação da província, porque os habitantes da Cisplatina eles não aceitavam pertencer ao Brasil, pois eles já tinham idiomas e costumes bem diferentes. Então a Argentina acabou apoiando o movimento, ofereceu força política e suprimento, alimentos, armas e etc. Só que, porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina logo que se libertasse do Brasil, ou seja, eles tinham interesse de que se tornasse da própria Argentina a Cisplatina, Então é um interesse próprio da Argentina. Então, o meio que Pedro I encontrou de contrariar tal ação da Argentina foi que ele declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Então ocorreram vários combates que obrigaram Pedro I a gastar muito dinheiro, que tornou cada vez mais a impopularidade do primeiro imperador do Brasil. Então, o seguinte, esse dinheiro que foi gasto nos combates, ele desequilibrou totalmente a economia brasileira. Ela já estava desfalcada com o valor gasto para o reconhecimento da independência do país. Se o Brasil ainda saísse vitorioso, valeria a pena todo o investimento. Mas isso não aconteceu, porque exatamente o desfecho que se tem nisso foi totalmente desfavorável ao Brasil, porque agravou a crise política no país, a perda da província foi um motivo a mais ainda para a insatisfação dos brasileiros com o próprio imperador, que acabou renunciando em 1831. Mas essa não foi a única revolta separativista que houve no tempo.
Um dos mais famosos também foi a questão da Confederação do Equador. As províncias do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, eles formaram em 1824 a Confederação do Equador, que era a tentativa, na verdade, de criar um Estado independente e autônomo do governo central. Porque a insatisfação popular com a condição social do país e o descontentamento político com a classe média, os fazendeiros da região eles ficaram altamente revoltados com o autoritarismo de Pedro I. E essa foram uma das principais causas, né, do movimento, né? O governo imperial, né, que é o governo central, ele reagiu rapidamente com todas as forças contra as províncias separatistas, né? Muitos revoltados foram presos, sendo que 19 foram condenados à morte. A confederação foi desfeita, porém a insatisfação com Pedro I só aumentou, né? E isso foi agravando cada vez mais. Um fato a ser considerado também foi em março de 1831, que após retornar a Minas Gerais, Pedro I ele foi recebido no Rio de Janeiro com atos de protesto de opositores. Alguns mais exaltados chegaram até a jogar garrafas no pobre imperador. O conflito ficou chamado como a Noite das Garrafadas. Comerciantes portugueses, que sempre apoiaram Pedro I, entraram em conflito na rua com os opositores. Então você vê aí o declínio que estava, de fato, a imagem de Pedro I. Então, assim, após 9 anos como imperador constitucional do Brasil, o Dom Pedro ele acaba abdicando do trono no dia 7 de abril de 1831. Né, em favor de seu filho, né, que é o Dom Pedro II, que é um nome extenso, eu só vou falar Pedro II. Como assim? Logo ele vai aparecer mais nesse vídeo aqui, acredite. Aconteceu que acaba Dom João VI morrendo em 10 de março de 1826 e seu irmão Dom Miguel acaba querendo ficar no trono. Então o mesmo sai e deixa seu filho com apenas 5 anos de idade e retorna para Portugal para poder batalhar pelo trono português em prol da sua filha, Maria da Glória. E há boatos, né, que inclusive em 1993 foi realizado os testes, e diz que Dom João VI ele foi envenenado. Então Dom Pedro I acaba travando uma guerra, né, essa guerra ainda dura 2 anos, então Pedro I ele vence, né, essa batalha e acaba instalando de novo o absolutismo, né, e instala a filha dele, Maria da Glória, que acabou se tornando Dona Maria II. E após ele ter feito isso, ele só viveu apenas mais 4 dias após o começo da filha dele, né? Mas ele ainda ficou conhecido como Rei Dom Pedro IV de Portugal. Então, fica claro que ele no começo trava a independência do Brasil. Após ele disse que não quer mais nada com Portugal e acontece essa crise, né, no governo dele, e ele retorna a Portugal novamente porque, na verdade, ele não sucumbiu às pressões. Então ele volta para Portugal para se tornar rei de Portugal, mas como ele era já imperador do Brasil, não poderia ser um rei com 2 coroas. Então ele deixa o filho dele de 5 anos aqui e vai para Portugal lutar pela sua filha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos no próximo vídeo falar sobre o segundo reinado. Se inscrevam, tá? E liguem o sininho aí. Eu fico muito grato pelo compartilhamento de vocês e pela participação. E eu aceito também dicas de vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.